Paz, meus amados, com grande alegria que eu estou aqui para podermos meditar mais um pouco na palavra do nosso querido e amado Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, um pregador aí famoso, muito conhecido, e ao qual eu falei que os irmãos pagam, e pagam caro para ouvir mentiras, porque quando esse pregador ele é chamado aí para pregoar aí nas campanhas, nos eventos e nas igrejas, é desembolsado aí de 5 a 25 mil para que esse sujeito esteja palestrando ou pregando, como vocês queiram chamar aí os pregadores, os homens santos, que vocês põem a confiança de vocês. Então esse irmão falou que esses demônios que manifestam aí nessas igrejas são demônios pichulés, são demônios que não... são café pequeno, digamos assim, que Deus tinha revelado para ele. Aí contou os testemunhos lá, meio... sabe-se lá se é verdade ou se é mentira. Então ele falou que Deus falou para ele que ele tinha que lutar contra os demônios que ficam lá no terceiro céu. Ai, me perdoe, irmão, mas eu rio assim, porque me foi revelado coisa que hoje eu sei, não porque eu estudei com homem, mas eu sei que tudo isso é mentira, é tudo mentira desses camaradas. Não existe diabo nenhum lá no terceiro céu, nem no quarto céu, e nem céu nenhum. Os demônios estão tudo presos aqui, nesse planeta. Daqui eles não saem, e eles só vão sair daqui no dia do julgamento, que é justamente para ser lançado dentro do lago de fogo. Esses demônios aí, seja o federal ao qual ele pensa que existe, ou o mais fraco, assim como ele diz também que existe, todos eles serão lançados no lago de fogo. E daqui, desse planeta, eles não saem daqui. Até porque, por que você acha que o homem fica tentando ver se consegue sair daqui para outro planeta? Porque esse planeta aqui, meus irmãos, estou com o dia contado, queira você ou não, queira você acreditar nisso ou não, esse planeta em que nós vivemos está com os dias contados. E mais à frente, vocês não vão se assustar quando eu falar que nós vivemos em cima de uma bomba que está prestes a explodir. Então, meu irmão, o camarada falou isso daí, e ele usou o versículo de Efésios, no capítulo 6, e disse que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Aí, meu irmão, o camarada vem e diz que essa região celeste é no céu, lá em cima, lá no quarto céu, no terceiro céu, ou no segundo céu, sei lá, seja lá o que ele quer dizer com isso, mas a verdade é que essa região celeste, hoje, eu vou falar para os irmãos, e isso não porque eu recebi de homem, mas porque eu recebi do Espírito da Verdade. Então vale a pena você se esforçar e começar dentro de você a buscar o Espírito da Verdade, verdadeiramente a Deus, acima de todas as coisas. Aí você não será enganado por nenhum desses irmãos que se intitulam ser de Deus, e as suas obras perversas mostram que eles não são. Amém? Então, meus amados, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades que atuam na região celeste. Então vamos lá. O que é um principado
E o que é uma potestade? Bom, para você entender o que é principado e potestade, digamos aqui no bairro onde eu moro, eu moro no Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu. Então aqui em Nova Iguaçu, quem é o principado aqui do meu município? O principado aqui do meu município é a Sheila Gama, que é a prefeita daqui do meu município. Quem é a potestade da prefeita aqui do meu município? A potestade são os vereadores e as pessoas que trabalham junto com ela, ou seja, ela aqui, que é o cargo principal aqui no município, e as potestades são os servos dela, que a ajudam a cuidar aqui do nosso município. Entendeu? Principado é a pessoa que está na frente do trabalho. E a potestade são os servos dela que estão ali ajudando a ela. O principado do Brasil é a presidenta Dilma. E quem são a potestade? A potestade são os senadores, os ministros, e assim, os cargos ali que ajudam ela a dominar o Brasil. Ou seja, o prefeito é uma potestade da Dilma, o prefeito da tua cidade, os vereadores. Então, tudo fazem parte de um governo. Compreende o que eu estou falando? Isso é que é principado e potestade. Amém? Então, vamos ler aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, para compreender um pouco e saber que esse irmão falou besteira pra caramba. O irmão tem nome, ganha burros de dinheiro em cima de muitos irmãos aí, nas igrejas evangélicas, e contam mentira para o povo, a fim de que você não venha se revestir da armadura do alto, e daqui a pouco, quando começar a perseguição, você vai estar desapercebido, talvez dormindo, ou seja, você não está preparado para as batalhas que em breve virão contra nós, o povo remanescente do nosso querido e amado Deus. Então está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Ou seja, quando o apóstolo falou que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, ou seja, a nossa luta não é contra a Dilma, não é contra a prefeita do teu bairro, a nossa luta não é contra os senhores do mundo, os Illuminatis, né? Quando muitos irmãos aí se encontram querendo lutar contra o homem. É isso que o apóstolo está falando aqui. A nossa luta não é contra o homem, contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Por quê? Esses irmãos têm falado tanto contra os irmãos que são da maçonaria, os irmãos que são lá dos Illuminatis, que eles falam que são os senhores do mundo. E eles estão lutando de uma forma errada. Por quê? Porque eles estão lutando contra o sangue e contra a carne. Por quê? Porque esse povo aí, seja os irmãos aí que se entregaram aos contos de demônios, seja da maçonaria, seja Illuminati, seja isso tudo, na verdade, essas pessoas, esses irmãos, são carne e sangue. E o que o apóstolo está falando aqui é que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, ou seja, não é contra esse povo. Eu não tenho que lutar contra o governo da Dilma ou contra o governo aqui do Rio de Janeiro. A minha luta não é contra eles. Eu tenho que entender que a minha luta é contra os principados e potestades que atuam na região celeste. Que região celeste é esta? Esta região celeste é o campo espiritual, não é lá no céu, não, é aqui na terra. Satanás e seus anjos são esses principados e potestades
que atuam na região celeste, ou seja, região espiritual, ao qual os seus olhos não veem e os meus olhos não veem. A nossa luta não é contra o homem, né? Como muitos irmãos aí querem colocar vídeo para fazer você ficar com raiva de outro homem, de um homem que está sendo lá usado por Satanás. A nossa luta não é contra esses homens, a nossa luta é contra o próprio Satanás. E aí, se você não se revestir das armaduras de Deus, você vai ser derrotado nessa batalha, porque muitos desses irmãos que estão aí na internet colocando vídeo que o pastor tal é maçom, o pastor tal é isso, o pastor tal é aquilo, porque os Illuminati, porque os senhores do mundo, porque o avião passou jogando uma poeirinha. Isso tudo, meu irmão, são armas de Satanás para te desviar do que realmente importa, que é o que? A luta espiritual. E se você quiser entrar na batalha com o Cordeiro de Deus, essa luta, você não vai poder lutar contra um semelhante teu, esteja ele na maçonaria, esteja ele onde for. A nossa luta não é contra esses homens, mas a nossa luta é buscando forças do alto, nos revestindo da presença de Deus, a fim de que nós venhamos levar o evangelho eterno a este sujeito. Muitos serão os que vão crer e muitos também serão os que não vão crer. Porém, a nossa luta não é contra eles, mas é contra o próprio inimigo. E o inimigo vem desviando os olhos de muitos irmãos, e esses, se entregando a fábulas e a doutrinas de demônio, estão deixando de combater o bom combate, para que naquele grande dia recebam o galardão da vida eterna. Então, meu irmão, eu não estou falando aqui que você não deve parar. Eu não estou aqui falando para você parar de criticar os irmãos, não. Faça o que você quiser da tua vida. Agora, o que eu falo que você precisa fazer é justamente buscar o teu Pai em espírito e em verdade. Começar um relacionamento íntimo com o Senhor teu Deus, a fim de que Ele venha te revestir e a fim de que você venha prosperar, apregoando o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação. Porque este é o Evangelho eterno. E se nós lermos aqui no versículo 10 de Efésios, leia comigo aí e veja o que está escrito. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E vocês, meus irmãos, que têm se preocupado com um aviãozinho que solta uma poeirinha no alto, vocês que têm se preocupado em mostrar que o pastor A, que o pastor B, que o pastor C, que o pastor D é maçom, vocês estão justamente caindo nas armadilhas de Satanás, ao qual está dizendo aqui. Ou seja, nós temos que nos revestirmos da armadura de Deus para podermos estar firme contra as ciladas do diabo. E diga-se de passagem, muito de vocês estão caindo nas armadilhas do diabo. Você acha que foi Deus que te mandou você lutar aí? Falar para um e para outro coisas de maçonaria, os outros ficam tirando foto de poeirinha que o avião lança no ar. Quando, se isso fosse mudar alguma coisa, meu irmão, isso não vai mudar nada. Você ficar, vou alertar, você não está alertando ninguém, meu irmão. Você está deixando de se revestir da armadura de Deus, porque isso tudo aí é para desviar os seus olhos. E só você que não está compreendendo isso. Aí vem o outro me chamar de ignorante. Meu irmão, só estou vendo você ir para o buraco.
Ao menos eu tenho que abrir a minha boca e gritar, olha, sai daí, sai daí. Aí é perigoso, sai daí. Mas ainda assim vocês querem continuar nesse caminho? Então, meus amados, cada um faz a sua própria escolha. Agora, que isso aí é cilada do inimigo, isso é cilada do inimigo sim. Muitos são os irmãos aí que têm lutado contra o homem, querendo provar que o homem está sujo. Meu irmão, você está tão sujo quanto o homem. Eu estou tão sujo contra você e contra esses outros homens aí. E se nós não buscarmos essa limpeza diretamente com o Senhor nosso Deus, nós provavelmente vamos quebrar a nossa cara no último dia. Então, meu irmão, preste atenção com a tua vida, porque a nossa batalha é no campo espiritual. E eu não sou o seu líder, você não é o meu líder, nós somos apenas irmãos uns dos outros. Ninguém sabe mais do que ninguém. E se você quiser realmente saber algo, procure saber sobre o nosso Deus. Não caia no conto do vigário. Não pense que você está ajudando a ninguém, porque você não está ajudando nem a si próprio. E ele está atrapalhando a vida de outros. Então, meus irmãos, se esforcem em combater o bom combate. E o bom combate é no campo espiritual. Não no campo material, na carne. A nossa luta não é ter que derrubar os irmãos. Os irmãos estão no engano porque eles são orgulhosos, porque eles são gananciosos. É só você ver aí um pouco que se conhece sobre a maçonaria, que você vai ver logo que os irmãos que estão ali, eles estão no intuito de enriquecerem, de ter uma vida financeiramente boa. A maioria dos irmãos aí que são da maçonaria, a maioria não, vamos colocar assim, todos eles que estão aí, nisso daí, é justamente por causa disso aqui, ó. Porque é justamente o lado mais fácil de se crescer financeiramente. E muitos são dos pregadores que estão aí. Talvez, o meu pastor não é, meu irmão. O estudo que você recebe na tua igreja é estudo da maçonaria. Então não adianta você vir querer criticar ninguém, porque você recebe o mesmo estudo, você recebe a mesma ladainha desse homem. Agora, você quer mudar a tua vida? Quer realmente mudar a tua vida? Começa você a buscar a Deus. Começa você no teu íntimo, no teu interior, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Pedir ao nosso Senhor, ao nosso Messias, para falar com você, para te guiar, que a partir de hoje você não quer ser dominado e nem guiado por outro homem, mas que você quer ser guiado por Cristo e para que Ele te envie o Espírito da verdade, para que você tenha um único, suficiente e verdadeiro professor. Porque foi isso que o nosso Mestre nos prometeu. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Não sou eu que tenho que te guiar. Eu estou falando para vós outros, mas só estou tocando a trombeta, meu irmão. Quem vai decidir entrar no caminho ou não é você. E quem tem que ser o seu líder é o próprio Cristo. Quem tem que ser o teu pastor é o próprio Cristo. Quem tem que ser o teu rabino também é o próprio Cristo. Cristo é a nossa verdadeira liderança. Cristo tem que ser o principado da minha vida. Cristo é o meu verdadeiro pastor. E Ele é quem envia o professor para me guiar nas verdades. Amém? Então, meus amados, eu termino pedindo para você ter cuidado onde você tem pisado a planta dos seus pés e cuidado com os muitos enganos que Satanás tem imposto em nossos dias. E isso ainda é pouco. Muitos outros enganos mais convincentes de que é verdade ainda vai vir por aí. Porém, se você não estiver ligadinho na videira, você vai nessa enxurrada braba aí, ao qual nós estamos passando nesses últimos dias. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus.